Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Josiane Sud e hoje falaremos sobre a lei do superendividamento. É um assunto que vem ganhando aí bastante repercussão desde a entrada em vigor da Lei 14.181 de 2021. Infelizmente, a situação de inadimplência ela é uma situação bastante comum, é uma realidade bastante comum do brasileiro, né? É tanto que temos aí pesquisas recentes que indicam mais de 70% das famílias brasileiras como sendo superendividadas. O problema disso é que muitas vezes essa situação ela foge do controle ao ponto de prejudicar até mesmo a sobrevivência do consumidor, né? Porque uma vez que ele não consegue fazer o pagamento de suas próprias dívidas, sob pena ali de não conseguir pagar despesas mais básicas, como alimentação, moradia, despesa de energia, de água, até mesmo vestimenta e outras despesas que são consideradas despesas básicas de todo cidadão. E foi diante desse cenário, diante desse contexto, né, que foi criada a Lei 14.181 de 2021, a chamada Lei do Superendividamento. Então vamos lá, o que é considerado o superendividamento? O próprio nome ele já revela que você está tratando de uma pessoa superendividada, de uma pessoa que perdeu o controle e não consegue mais fazer o pagamento das suas despesas, das suas contas, seja ali pela situação de desemprego ou seja pela contração de dívidas desenfreadas. O que acontece, né, resumindo, é que o consumidor acaba ali entrando até numa bola de neve e não consegue sair daquela situação, não consegue resolver aquela situação. O que fala a lei do superendividamento, né? Resumidamente, a lei do superendividamento ela trouxe alguns mecanismos, algumas formas de tentar amenizar essa situação e de possibilitar o consumidor de fazer o pagamento das suas contas e ao mesmo tempo ter condições ali de sobreviver, de fazer o pagamento das suas despesas mais básicas, como saúde, alimentação. Então, a grande vantagem aqui da lei do superendividamento é a possibilidade de repactuação de dívidas em bloco, né? O que é isso? É a possibilidade de você renegociar suas dívidas diante de todos os seus credores, de uma única vez. E, Josiane, como descobrir se eu sou um cidadão superendividado? Porque a lei ela traz ali alguns requisitos para que o consumidor se enquadre na situação de superendividado, né? Então, quais seriam esses requisitos, né? O que eu preciso? Como que eu posso descobrir se eu me enquadro, se eu sou um cidadão, um consumidor superendividado? O primeiro ponto aqui é que o consumidor ele precisa ser um devedor de boa fé. O devedor de boa-fé, ele é aquele que ele está numa situação de inadimplência, mas essa situação ela acontece porque a renda mensal ela é inferior ao valor das dívidas. Então não é simplesmente a pessoa que não quer pagar as dívidas. Comprovadamente, ela precisa comprovar que ela está numa situação atual em que a renda dela não permite que ela custeie todos os pagamentos das dívidas e ainda consiga sobreviver, né, arcar com o pagamento das suas despesas básicas. E além, né, de ser um devedor de boa-fé, o consumidor ele também consegue renegociar apenas as dívidas de uma relação de consumo, né? Carnês, empréstimos pessoais, empréstimos consignados, cartão de crédito, dívidas consideradas decorrentes de uma relação de consumo. Quem pode ser beneficiado pela lei? Quem pode ser beneficiado são o consumidor pessoa física, né, que se enquadre na condição de um devedor de boa-fé, que tenha dívidas que são consideradas decorrentes de uma relação de consumo. Ele não consegue ali, por exemplo, renegociar dívidas de pensão alimentícia, de tributos, de impostos. Essas dívidas elas estão
excluídas. E também outra característica da lei aqui é que ela também protege, né, aqueles que são considerados os consumidores mais vulneráveis, né, como, por exemplo, os aposentados, os pensionistas. E, Josiane, de que forma que essa lei do superendividamento ela protege o consumidor? Veja, essa proteção ela vem principalmente pela principal característica da lei, que é a questão da garantia do mínimo existencial para o consumidor. Então, feitas aqui as considerações, né, sobre as principais características da lei, sobre quem poderia ser o consumidor beneficiado com a lei, quais seriam as dívidas que estariam passíveis de serem renegociadas, esses seriam os pontos mais importantes que eu entendo que seriam da sua curiosidade como consumidor, para você entender se você se enquadra nas possibilidades que a lei traz, e te oriento que, caso você tenha dúvidas, maiores dúvidas a respeito, se você realmente se enquadra nesse contexto de cidadão, de consumidor superendividado, que você obviamente procure ali orientação de um advogado especializado para que possa te orientar e dar maiores informações a respeito da aplicação da lei do superendividamento. Muito obrigada, até a próxima!